Tite, balança, atração, repulsão, vida, temores, promessa e ameaça. Hieróglifo, a justiça com sua espada e sua balança. Tete, o bem, o horror do mal, a moralidade, a sabedoria. Hieróglifo, um sábio apoiado no seu bastão e levando diante de si uma lâmpada. Envolve-se inteiramente no seu manto. A sua inscrição é o ermitão ou o capuchinho, por causa do seu manto oriental, mas o seu verdadeiro nome é a prudência, e completa assim as 4 virtudes cardeais, que pareceram desaparelhadas à corte de Gebelin e a Eteila. Iode, princípio, manifestação, louvor, honra viril, falos, fecundidade, cetro paterno. Hieróglifo, a roda da fortuna, isto é, a roda cosmogônica de Ezequiel, com Irmanubis subindo à direita, um tifão descendo à esquerda, e uma esfinge em cima, em equilíbrio, e tendo, entre suas garras de leão, a espada, símbolo admirável desfigurado por Eteila, que substituiu o tifão por um homem, Irmanubis por um rato e a esfinge por um macaco. Alegoria bem digna da cabala de Eteila. Chape, a mão no ato de pegar e segurar. Hieróglifo, a força, a mulher coroada pelo infinito vital, e que fecha tranquilamente e sem esforço a goela de um leão furioso. Lamed, exemplo, ensinamento, lição pública. Símbolo, um homem que está suspenso por um pé e cujas mãos estão amarradas atrás das costas, de modo que seu corpo faz um triângulo com a ponta embaixo, e as suas pernas uma cruz em cima do triângulo. A potência tem a forma de um tave hebreu. As 2 árvores que a sustentam têm cada uma 6 galhos cortados. Explicamos a Lures este símbolo do sacrifício e da obra realizada. Não o faremos de novo aqui. Men, o céu de Júpiter e Marte, denominação e força, renascimento, criação e destruição. Hieróglifo, a morte, que roça cabeças coroadas numa planície em que se veem nascerem homens. Num, o céu do sol, temperaturas, estações, movimento, mudanças da vida sempre nova e sempre a mesma. Hieróglifo, a temperança, um anjo tendo o signo do sol na fronte, e no peito o quadrado e o triângulo do setenário. Derrama de um vaso no outro as 2 essências que compõem o elixir da vida. Sarmesh, o céu de Mercúrio, ciência oculta, magia, comércio, eloquência, mistério, força moral. Hieróglifo, o diabo, o bode de Mendes ou Bafomé do templo, com todos os seus atributos panteísticos. Este hieróglifo é o único que Eteila entendeu perfeitamente e interpretou de modo exato. Ain, o céu da lua, alterações, subversões, mudanças, fraquezas. Hieróglifo, uma torre ferida pelo raio, provavelmente a de Babel. 2 personagens, sem dúvida, Nemrod e seu falso profeta ou seu ministro, são precipitados de cima para baixo das ruínas. Uma das personagens caindo representa perfeitamente a letra Ain. Fê, o céu da alma, efusões do pensamento, influência moral da ideia sobre as formas, imortalidade. Hieróglifo, a estrela brilhante e a juventude eterna. Demos a Lures a descrição desta figura. Sade, os elementos, o mundo visível, a luz refletida, as formas materiais, o simbolismo. Hieróglifo, a lua, o orvalho, um caranguejo na água saindo para a terra, um cão e um lobo uivando para a lua e parados junto às 2 torres, um caminho que se perde no horizonte e que está semeado de gotas de sangue. Cupe, os mistos à cabeça, o cimo, o princípio do céu. Hieróglifo, um sol radiante e 2 crianças nuas se dão a mão num círculo fortificado. Em outros tarôs, é uma fiadora dividindo os destinos. Noutros, enfim, uma criança nua montada num cavalo branco e estendendo uma bandeira escarlate. Esh, o vegetativo, a virtude geradora da terra, a vida eterna.
Hieróglifo Juízo. Um gênio toca a trombeta e os mortos saem dos seus túmulos. Estes mortos que se tornaram vivos são um homem, uma mulher e uma criança. O ternário da vida humana. Shin. O sensível à carne, à vida material. Hieróglifo. O louco. O homem vestido de louco caminhando ao acaso, carregando um saco e que, sem dúvida, está cheio dos seus atos ridículos e vícios. O seu vestuário em desordem deixa descoberto o que devia esconder, e um tigre que o segue o morde, sem que ele procure afastá-lo ou defender-se. Tao, o microcosmo, o resumo de tudo em tudo. Hieróglifo, Keter, ou a coroa cabalística entre os 4 animais misteriosos. O trunfo, o mundo. No meio da coroa, vê-se a verdade, tendo em cada mão uma baqueta mágica. Tais são as 22 chaves do tarô que explicam todos os seus números. Assim, o pelotiqueiro ou chave das unidades explica os 4 ases com a sua quádrupla significação progressiva nos 3 mundos e no primeiro princípio. Assim, o as de ouro ou de círculo é a alma do mundo, o as de espada é a inteligência militante, o as de copas é a inteligência amante, o as de paus é a inteligência criadora. São também os princípios do movimento, do progresso, da fecundidade e do poder. Cada número multiplicado por uma chave dá um outro número, que, explicado por sua vez pelas chaves, completa a revelação filosófica e religiosa contida em cada signo. Ora, cada uma das 54 cartas pode ser alternativamente multiplicada pelas 22 chaves. Resulta disso uma série de combinações, dando os resultados mais surpreendentes de revelação e luz. É uma verdadeira máquina filosófica que impede o espírito de desviar-se, deixando-lhe ao mesmo tempo a sua iniciativa e sua liberdade. São as matemáticas aplicadas ao absoluto. É a aliança do positivo ao ideal. É uma loteria de pensamentos rigorosamente justos, como os números. É talvez, enfim, o que o gênio humano jamais concebeu, ao mesmo tempo de mais simples e grandioso. O modo de ler os hieróglifos do tarô é dispô-los, quer em quadrado, quer em triângulo, colocando os números pares em antagonismo e conciliando-os pelos ímpares. 4 signos explicam sempre o absoluto numa ordem qualquer, e se explicam por um 5º signo. Assim, a solução de todas as questões mágicas é a do pentagrama, e todas as antinômias se explicam pela harmoniosa unidade. Disposto assim, o tarô é um verdadeiro oráculo, e respostas a todas as questões possíveis, com mais clareza e infabilidade do que o androide, Diabeto Grande, de modo que um prisioneiro sem livros poderia em alguns anos, se tivesse somente um tarô, do qual soubesse servir-se, teria adquirido uma ciência universal, e falaria de tudo com uma doutrina sem igual e uma eloquência inesgotável. Com efeito, esta roda é a verdadeira chave da arte oratória e da grande arte de Raimundo Lulo. É o verdadeiro segredo da transmutação das trevas em luz. É o primeiro e o mais importante de todos os arcanos da grande obra. Por meio desta chave universal do simbolismo, todas as alegorias da Índia, do Egito e da Judéia se tornam claras. O Apocalipse de São João é um livro cabalístico, cujo sentido é rigorosamente indicado pelas figuras e pelos números do Urim, do Tumim, dos Terafim e do Efode, resumidos e completados pelo tarô. Os santuários antigos não têm mais mistérios e entende-se pela primeira vez a significação dos objetos do culto dos hebreus. Quem não vê, com efeito na mesa de ouro, coroada e suportada por querubins que cobria a arca da aliança e servia de propiciatório, os mesmos símbolos que na 21ª chave do tarô. A arca era um resumo hieroglífico de todo o dogma cabalístico. Continha o iode ou bastão florido de Araão, o rê ou a copa, o gomor contendo maná,
as 2 tábuas da lei, símbolo análogo ao da espada da justiça, e o maná contido no gomor. 4 coisas que traduzem maravilhosamente as letras do tetragrama divino. Gafarel provou sabiamente que os querubins, ou querubes, da arca eram figuras de bezerros, mas o que ignorou é que em vez de 2 haviam 4, 2 de cada lado, como diz expressamente o texto mal entendido neste lugar pela maioria dos comentadores. Assim, nos versículos 18 e 19 do Êxodo, é preciso traduzir deste modo o texto hebraico: farás 2 bezerros ou 2 esfinges de ouro, polidas a martelo de cada lado do oráculo, e as colocarás, uma virada para um lado e a outra para o outro. Os querubins ou esfinges eram com efeito reunidos 2 a 2 de cada lado da arca, e as suas cabeças voltavam-se aos 4 cantos do propiciatório, que cobriam com suas asas arredondadas em arco, cobrindo assim a coroa da mesa de ouro, que sustentavam nas suas costas, olhando-se umas outras pelos cortes de madeira e olhando o propiciatório. A arca, assim, tinha 3 partes ou 3 degraus, que representavam Atzilut, Yetzirá e Briá, os 3 mundos da Cabala, a base do cofre, a qual eram adaptados os 4 anéis das 2 alavancas análogas às colunas de Aquim e Boaz do templo. O corpo do cofre, no qual saía relevo, o da esfinge, e a coberta escurecida pelas asas das esfinges. A base representava o reino do sal, para falar a linguagem dos adeptos de Hermes. O cofre, o reino do mercúrio ou do azote, e a cobertura, o reino do enxofre ou do fogo. Os outros objetos do culto não eram menos alegóricos, mas seria preciso uma obra especial para os descrever e explicar. Saint-Martin, no seu quadro natural das relações que existem entre Deus, o homem e a natureza, seguiu, como dissemos, a divisão do tarô e dá sobre as 22 chaves um comentário místico bastante extenso. Porém, guarda-se bem de dizer de onde tirou o plano do seu livro, de revelar os hieróglifos que comenta. Postello teve a mesma descrição e, mencionando o tarô somente na figura da sua chave dos arcanos, ele o designa no resto do livro sob o nome Gênese de Enoque. O personagem de Enoque, autor do primeiro livro sagrado, é, com efeito, idêntico ao de Tote entre os egípcios, de Cádomo entre os fenícios e de Palamedes entre os gregos. Achamos de um modo assaz extraordinário uma medalha do século XVI que é a chave do tarô. Não sabemos se é preciso dizer que esta medalha e o lugar em que devíamos achá-la nos foram mostrados em sonho pelo divino Paracelso. Seja o que for, a medalha está em nossa posse. Ela representa de um lado o pelotiqueiro, em traje alemão do século XVI, tendo uma das mãos na sua cintura e com a outra segurando o pentagrama. Tem diante de si na sua mesa um livro aberto e uma bolsa fechada, 10 moedas ou talismãs, dispostos em 2 linhas de 3 cada uma e num quadrado de 4. Os pés da mesa formam 2 chit e os pelotiqueiros 2 dalete invertidos. O verso da medalha contém as letras do alfabeto dispostas em quadrados mágicos. Pode-se observar que este alfabeto só tem 22 letras, o V e o N sendo repetidos 2 vezes, e que está disposto em 4 quinários, e um quaternário para chave e base. As 4 letras finais são 2 combinações do binário e do ternário, e lidas cabalisticamente formam a palavra azote, dando às configurações das letras o seu valor em hebreu primitivo, e tomando N por A, Z pelo que é em latim V, pelo V, Vav hebreu, que se pronuncia O, e o X pelo Tav primitivo, que tinha exatamente a sua figura. O tarô inteiro é, pois, explicado nesta maravilhosa medalha, efetivamente digna do gênio de Paracelso,
e que pomos à disposição dos curiosos. As letras dispostas por 4 vezes 5 têm para resumo a palavra Azote, análoga às de Jeová e de Inri, e contém todos os mistérios da Cabala. O livro do tarô, tendo uma tão elevada importância científica, é bem para desejar que não o alterem mais. Percorreremos, na Biblioteca Imperial, a coleção dos antigos tarô. E daí que colhemos todos os hieróglifos cuja descrição demos. Resta uma obra importante a fazer, é mandar gravar e publicar um tarô rigorosamente completo e cuidadosamente executado. Talvez a empreendamos logo. Encontra-se vestígios do tarô entre todos os povos do mundo. O tarô italiano é, como dissemos, o mais bem conservado e o mais fiel, mas podia-se aperfeiçoá-lo ainda com preciosos indícios fornecidos pelas cartas espanholas. O 2 de copas, por exemplo, no naipe, é completamente egípcio, e vemos nele 2 vasos antigos cujas asas são formadas por íbis, superpostas a uma vaca. Nas mesmas cartas encontra-se um unicórnio no meio do 4 de ouro. O 3 de copas apresenta a figura de Ísis saindo de um vaso, e dos outros 2 saem 2 íbis, que trazem, em uma coroa, para a deusa e o outro uma flor lodão, que parece oferecer-lhe. Os 4 ases trazem a imagem da serpente hierática e sagrada, e em certos jogos, no meio do 4 de ouro, em lugar do unicórnio simbólico, encontra-se o duplo triângulo de Salomão. Os tarôs alemães são mais alterados, e neles só achamos os números das chaves, cheias de figuras bizarras ou pentagruélicas. Temos em nossas mãos um tarô chinês, e existem, na Biblioteca Imperial, alguns modelos de cartas semelhantes. O Sr. Paulo Boitot, na sua notável obra sobre as cartas de jogo, deu deles espécimes muito bem feitos. O tarô chinês conserva ainda vários emblemas primitivos. Distingue-se neles facilmente os ouros e as espadas, mas seria difícil achar as copas e os paus. É na época das heresias gnósticas e maniqueias que o tarô deve ter sido perdido pela Igreja, e é na mesma época que o sentido do divino Apocalipse foi igualmente perdido. Não entenderam mais que os 7 selos deste livro cabalístico são 7 pantáculos, cuja figura damos e que se explicam pelas analogias dos números, dos caracteres e das figuras do tarô. Assim, a tradição universal da religião única foi interrompida por toda a terra, e pareceu à ignorância que o verdadeiro catolicismo, a revelação universal, tinha desaparecido momentaneamente. A explicação do livro de São João pelos caracteres da Cabala será uma revelação inteiramente nova, como já pressentiram vários magistas distintos.